Por que Chapa 2? Por que Chapa 2? Chapa 2, pelo desejo de mudança, pelo desejo da gente chegar na ponta do anestesista na beira do leito, né? E valorizar quem toca o serviço, quem passa a noite acordado no plantão, né? Que cada vez mais ele está espremido para uma situação econômica extremamente selvagem. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um cerceamento, a gente está vendo todo dia o contingenciamento de verbas aí que o governo está fazendo, e ele não está, de certa forma, protegendo a saúde, porque ele está, na verdade, fazendo contingenciamento de verba para tudo, dentro de um cenário que depois a gente vai discutir mais à frente, que é um cenário já de baixo, do ponto de vista de investimento na saúde pública, um investimento muito baixo, e contingenciando pior ainda. E aí, par e passo com isso, nos últimos 15 anos, na verdade, o que aconteceu foi que, paulatinamente, houve uma verticalização no sistema da saúde suplementar. Sim, isso é importante. E esse eu acho que esse é um Os cenário... anestesistas estão deixando de ganhar por procedimentos e ganhando por plantão. Por exemplo, eu faço das 12 horas, 8, 10 colestectomias, né, e ganho um preço fixo de um plantão. Antigamente, como era? Você ganhava por procedimentos, 2, 3, 5. Hoje que você ganha 12 horas, antigamente você ganhava em 3 horas de serviço. Exato. Né? A gente tem que ver isso aí. A SBA, ela pecou muito nesse ponto, de deixar evoluir a esse ponto, né? De não se preocupar com o anestesista da ponta, aquele anestesista que toca o serviço, que às vezes nem vai para o congresso, porque não pode deixar o serviço lá. Né? Eu tenho a impressão que acho que isso nunca nem foi pensado pelas diretorias anteriores. Acho que isso ficou no salve-se quem puder. Cada um toma conta do seu estado, da sua cidade, do seu grupo. Eu acho que a sociedade como um todo, ela não se preocupou com nada disso ao longo dos tempos. Verdade. Acho que está focado em algumas questões aí na parte científica, que é o foco da sociedade, e a parte que de bonito defesa isso, profissional, não, não, sem dúvida, sem dúvida, isso, né? sem dúvida. Que, melhorou em alguns aspectos, mas chapéu. eu acho que esse aspecto da defesa profissional deixou muito a desejar. Sem contar que eu acho que assim, o nosso desejo de mudança e fazer uma chapa 2 de fato, é essa questão de uma estrutura que ela é praticamente imutável. Há quanto tempo essa estrutura da sociedade permanece a mesma? Ela só mudou nos últimos tempos e tem a chance de ter uma eleição por causa da implementação do Código Civil, mas se não fosse assim, ela ficaria nesse esquema eterno de chama um, sai um, e sempre o mesmo grupo, onde você entra às vezes como office boy na chapa e vai galgando até chegar presidente. E acho que isso não acaba, eu porque... Eu nunca concordei com isso, eu nunca entendi isso. Por isso que eu acho que a eleição é salutar, né? porque eu acho que surgem novas ideias e dentro desse debate eu acho que as coisas melhoram. Eu acho que eu estou há 30 anos, né, trabalhando na anestesia, numa universidade, e praticamente não militando na parte de defesa profissional, porque o meu tipo de serviço é outro, mas eu formo profissionais há 30 anos, né, para o mercado. E me preocupa muito porque sempre a gente ouve a SBA somos nós, mas eu acho que não somos nós não, porque no fundo a gente está muito distante do que acontece na diretoria da sociedade. A gente simplesmente recebe ordens, recebe normas que foram feitas há muito tempo, e há muito tempo não muda. Eu acho que precisa de uma ampla discussão até sobre a questão estatutária da sociedade. E aí chegou a hora de mudar com responsabilidade. Sim, mudar com isso. Responsabilidade com foco do anestesista. Sim. Lá da ponta, né? Uma coisa que a gente olhe para o cara que está lá tocando o serviço, né? Há algumas coisas que são importantes do ponto de vista filosófico. Quando se diz que navegar é preciso, viver não é preciso, a gente imagina que isso se refira à necessidade de se navegar, e essa frase diz acerca da precisão da navegação, que a navegação é precisa no sentido de exatidão, e que a vida não é precisa. Ora, se a vida muda, se nós mudamos, se a situação do país mudou, há que se haver uma outra forma de se enxergar problemas que estão há muitos anos. Sem dúvida. E esses problemas, eles estão se acentuando e vão se acentuar em virtude do enorme número de faculdades de medicina, e nós vamos partir
para um padrão assistencial, não é um demérito algum, mas uma chinesização da medicina, de maneira que vão ser longas jornadas, com remuneração baixa e com o resultado final de um produto de qualidade chinesa. Nenhum demérito à China, ela tem as suas qualidades, mas nós não podemos, como médicos, replicar, como o Lobo disse, fazer medicina em série. Isso é incompatível com o que a profissão exige de nós. Ela exige integridade, ela exige comprometimento, ela exige educação continuada. Como vocês já disseram, é fundamental que haja investimento do ponto de vista científico, mas de nada adianta o saber que não pode ser colocado em prática. Sem dúvida. Nós estamos diante de uma situação que a prática médica como um todo está sob forte ameaça, e essa ameaça ela tem que ser combatida ainda quando existe alguma chance de reversão desse quadro. E a mudança ela tem que ser de uma maneira responsável, porque nós nos colocamos aqui, porque nós enxergamos pontos que precisam ser melhorados, respeitando os colegas que lá estão, divergimos apenas de ideias e não de pessoas. Ótimo, isso mesmo. Tem um tema que eu acho que a gente não pode fugir, né? Tem um estudo muito interessante que foi feito sobre a situação dos médicos no Brasil. Esse estudo foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz, e eu me lembro claramente lá que o primeiro, que a maior preocupação do médico naquele estudo lá, com mais de 80% das coisas, era com relação a ter condições de exercer bem o seu trabalho. E o quarto item era a questão financeira. Mas eu acho que de lá para cá o que aconteceu foi que a questão financeira está contaminando muito esse primeiro tópico aí. Porque, foi o que você falou, o colega que está lá, na maioria, se a gente for fazer um levantamento, entre aspas, de quem participa do Congresso Brasileiro, do Copa, dos grandes congressos, a gente vai encontrar, na minha impressão, um grande contingente de pessoas comuns a todos esses eventos, que é quem normalmente são os mesmos, que podem ser liberados assim por diante. Aquele está lá trabalhando em 2 ou 3, numa cidade menor, assim por diante, a chance dele conseguir e é muito pequena. E quando ele vai, a gente vai ter que lembrar do seguinte, são os custos. Porque ao mesmo tempo que ele colocou lá atrás que essa era uma questão importante para ele, ou seja, atualização profissional, boas condições de trabalho, equipamentos, materiais, assim por diante, isso tudo está sendo sucateado nos últimos anos. Mas ao mesmo tempo uma inflação aí que fez com que um custo de inscrição para alguns congressos é praticamente proibitivo. Né? É proibitivo, porque quando você comparar com o recebimento de dias de trabalho que você tem que trabalhar praticamente 3 dias, 4 dias para pagar um congresso, só para pagar a inscrição. Aí você vai ter que se ausentar do trabalho, vai ter que pagar hotel, viagem e assim por diante. Então isso cerceia, quer dizer, então a democratização do acesso, eu acho que a informação é algo que é fundamental. Agora, também tem que filtrar, né? Porque cada vez mais, muitas vezes as pessoas, elas vão em algum desses eventos e elas ficam colocando o seguinte, a distância brutal que existe entre aquilo que está sendo falado e a prática dela. Não há uma conversa muito clara, né? Quer dizer, você não captou lá nesse grupo aí o que é que realmente ele precisa na ponta para poder trabalhar no dia a dia. E aí eu acho que tem uma outra questão que tem que ser colocada, que eu acho que é um papel indutor da sociedade. Cada vez mais nós estamos sendo cobrados como serviços pelo Brasil afora, com essa questão da verticalização da formação desses grandes grupos, que é que a gente organize e crie os nossos protocolos de atendimento e de cuidado. E é interessante, porque nós passamos agora por uma situação em que um dos hospitais que a gente trabalha pertence a uma dessas estruturas verticalizadas. E existem outros hospitais no Brasil deles. E na mesma que eles pediram para a gente, era um documento sobre a utilização ou não de um determinado reversor do bloqueador neuromuscular. Eu liguei para outros hospitais que têm colegas que trabalham em hospitais da mesma rede. Eles pediram a mesma coisa nas últimas 3 ou 4 semanas que antecedeu aquilo, para vários desses grupos. Na minha visão, qual era a ideia? É confrontar. Na hora que o Luiz Vicente mostra um protocolo, eu mostro outro, o Lobo mostra outro, você mostra outro, aí eles vão, na verdade, fazer o seguinte: o que é mais interessante para a empresa?
Não é para o paciente nem coisa. Né? Porque por mais que a gente possa dizer que os caras são bem intencionados e assim por diante, eles têm que prestar conta para o acionista, eles têm que ter EBITDA. Se o EBITDA for ruim, o CEO cai. O CEO, com certeza. E para ter EBITDA bom hoje, cada vez mais é uma medicina de cerceamento. Por mais que ela seja mais estruturada em evidência assim por diante, mas é uma medicina de cerceamento. E aí nós estamos dentro disso. Né? Quer dizer, não adianta a gente ficar achando que a anestesia... Não, os doentes vão lá para ser operados, para fazer procedimentos intervencionistas. Eles não vão lá para ser anestesiados. A gente depende dessa cadeia aí. Então, o médico depende, o médico anestesista depende muito da cadeia chamada hospitalar. E nos últimos anos, a quantidade de leitos de hospital que fechou é brutal. E a gente aumentou a formação de anestesistas. E aumentou de uma forma exponencial. Daqui a pouquinho nós vamos ter o mesmo número de anestesistas no país que tem na China, por exemplo, que tem quase 2 bilhões de habitantes. Nós vamos ter aqui, formando esse número que a gente tem, porque a gente não tem nem controle sobre isso. Não tem, e a partir daí a gente tem que começar a discutir. Nós vamos ter espaço para esse pessoal trabalhar, já que nós estamos enganando esse pessoal, eles estão vindo, ficando 3 anos, ajudando a gente a tocar o serviço e assim por diante, mas depois nós vamos criar o quê? Uma massa enorme, uma oferta enorme para uma demanda pequena. A gente já sabe quando acontece isso do ponto de vista da economia. É simples, o preço cai. Sem dúvida. Esse é um ponto crucial, eu acho que nas diretrizes futuras aí da sociedade. Essa questão da própria formação de pessoal, porque isso incha o mercado. Eu acho que isso foi feito de uma maneira pouco responsável nos últimos tempos. O pessoal não pensou muito nessa questão, porque nós ficamos sempre criticando a política do MEC, uma política muito ruim, e que mas eu acho que a sociedade não fez nada muito diferente do que o MEC tem feito. O que está em jogo é aquela fogueira de vaidades, todo mundo querendo ter um serviço de anestesia, né? Todo mundo querendo ter seus residentes, e vão formando gente, vai formando gente, vai enchendo o mercado, e aí? Vai dar esse povo aonde? Né? O que me parece claro é que há um cenário, há uma mudança de cenário numa velocidade jamais vista. Há quem diga, como o Zygmunt Bauman, que nós estamos vivendo era da modernidade líquida, que as coisas não têm mais a mesma substância. E agora há quem diga que nós estamos caminhando para a volatilidade a ponto de ser gasoso. Mais do que a modernidade, a evolução, o amor nos tempos líquidos, nós estamos caminhando para uma mudança muito acelerada. Isso é um fato que não se pode negar. Então cabe uma reflexão. O modelo que foi incorporado pela SBA de levar conhecimento através dos congressos, que exige a presença física e um valor dispendioso, você gasta para ir e deixa de produzir. Dependendo de onde você vai, da distância que você está, esse valor vai ficando cada vez mais alto. No entanto, para que haja aprendizado, a distância física nunca deixou de ser, como agora, um empecilho. A distância física acabou. Nós estamos aqui, poderíamos estar falando com outro grupo na China, com outro grupo nos Estados Unidos, sobre diversas matérias. Então, a necessidade de deslocamento, a distância física, que hoje é um grande empecilho para que se compareça aos congressos, ela pode ser diminuída através de ações que levem ao colega que está no Tocantins, que está no Amazonas, que está no Pará, que está no interior do Rio Grande do Sul, que está no interior de Minas Gerais. Conhecimento que possa ser aplicado em situações reais, que são diferentes das situações ideais, que são as descritas no Congresso. Há essa necessidade. E essa necessidade não pode ser minimizada. Por outro lado, há também a necessidade de uma ação política, de uma ação de defesa profissional que não se restrinja à nossa sociedade, mas que se estenda para todas as sociedades e para a sociedade civil. À medida em que se formam muitos médicos, nós temos convicção que a qualidade ela vai caindo, porque são abertos cursos de medicina em diversas localidades que sequer tem hospital universitário. Sem dúvida. E como que esse profissional vai se inserir no mercado de trabalho?
uma vez que ele passou por todo o curso médico, que são 6 anos, ele não consegue voltar se ele tiver um déficit grave de formação. Como uma linha de montagem de uma grande montadora de automóveis, se você sai lá com um carro defeituoso, aquele carro não tem como voltar e ser reparado. Não dá reparo mais. E é o que acontece hoje no Brasil, que abriu as portas das universidades, abriu várias universidades para pessoas que sequer têm condição de entender um texto de maior complexidade ou operações matemáticas mais complexas. Só que esse profissional sai, recebe o título de médico e recebe a condição de fazer todos os procedimentos que o médico pode fazer. Ou seja, é um carro que é um híbrido de um meio Fusca, ou um meio Brasília, ou então um meio BMW, um meio Mercedes, que ninguém sabe como é que aquilo vai funcionar, não dá emplacamento, então onde que esse carro vai rodar? Vai rodar em fazenda. Né? E ele nunca mais tem condição de ser consertado. Então a nossa preocupação com a formação é a preocupação com a saúde da população brasileira. Porque uma vez que você tem a carteira de médico, você pode abrir um consultório e atender. Mas quem dá garantia de que seu atendimento vai ser de qualidade? Nós vamos viver uma epidemia de ações contra médicos. E, ao contrário do que nós sempre defendemos, que isso, na maior parte das vezes, não tinha cabimento, hoje vai ser uma realidade. Isso respinga em todo mundo, até nos bons. Isso. Vai. Tem um estudo recente do JAMA que mostra que muitos alunos de medicina em faculdades americanas não sabiam aferir pressão arterial ao final do curso. Isso era impensável para qualquer um de nós, mas é a realidade dos dias de hoje. Então, são tempos voláteis, com muita incerteza, com mudanças como a verticalização, que muda completamente a relação entre os anestesiologistas e o hospital. E nós não podemos ficar focados só na questão científica. E isso restringir a atuação, que agora se faz mais necessária. É óbvio que o conhecimento é importantíssimo, mas ele tem que chegar para todos, ou seja, conhecimento para todos, conhecimento de fácil captação. Captação. Isso é fundamental. Não adianta a gente ficar falando coisas que sejam muito complexas e o colega não se sentia acolhido naquela conversa, naquela troca. Então, tem que se fazer entender. Exato. Tem que se fazer entender. Não adianta você arrotar 1 hora de aula, 1 hora de conversa, 1 hora de informação, se o cara não captou nada. Exato. Vocês falaram a respeito do estar presente de uma forma muito diferente do que a gente tinha, né? Eu, como problema de vocês também tem, a gente tem alguns chats nossos aqui de discussão de casos em que a gente no dia a dia se ajuda e assim por diante. E alguns desses são quase que praticamente nacionais, porque tem presença de anestesistas quase que do Brasil inteiro. E é impressionante a riqueza de informações que vem em cima disso. Então, essa ferramenta aqui democratizada e acessível, ela é um poderoso instrumento, não de educação continuada, mas na verdade de mudar o momento do caso que você está fazendo. Porque uma coisa é eu ir lá e falar idealmente, vamos falar de anestesia para cirurgia plástica. A outra coisa, eu estou lá fazendo a cirurgia e falo, estou com uma dúvida aqui e assim por diante. Isso, na verdade, eu entendo que hoje é uma ferramenta que ela é extremamente potente do ponto de vista de ajudar a resolver problema. E aí talvez minimize aquela situação que você colocou, Giovanni, que é de expor, às vezes, o colega profissional em determinadas situações a um risco desnecessário. Ele vai ter suporte, ele vai ter apoio e assim por diante. Então, eu acho que cada vez mais centrar essas discussões de educação continuada em instrumento voltado praticamente desenhados em cima de casos clínicos reais ou casos clínicos mesmo que estejam acontecendo, respeitando toda a questão ética que o CFM coloca em relação a sigilo e assim por diante, mas a gente consegue fazer isso bem. E tem um tema que a gente não vai poder fugir. A telemedicina, ela já chegou. Ela independente daquilo que o CFM for fazer, a prática já mostrou isso.
Serviços de hospitais em São Paulo, pelo Brasil afora, oferecem serviços de telemedicina, e até alguns planos de saúde oferecem telemedicina como já um produto a ser adquirido pelo consumidor. Então, a gente tem que fugir dessa realidade, achar que isso aí não vai chegar. E como é que nós vamos poder utilizar isso para um bem maior, que é exatamente aquilo que você falou, é entregar um bom serviço, um bom trabalho para o nosso paciente. Porque essa, na verdade, acho que é o grande ponto da equação. O que a gente quer é que essa atitude reflexiva não seja, na verdade, uma atitude passiva. Ela tem que, na verdade, se transformar numa ação, eu diria que mais intensa, mais executiva. E aí o anestesista que está na ponta tem que sentir a presença da sociedade. Ele tem que sentir, não na hora que chega o boleto todo ano para pagar, que chega até muitas vezes sem explicação, sem o porquê. Porque para ele, aquilo não mexeu em nada com a vida dele, não mudou nada com a vida dele. Então ele tem uma questão estatutária lá, às vezes do serviço, do departamento, alguma coisa, que ele tem que pagar aquilo. Então muitas vezes ele paga de certa forma, constrangido. Ele não paga feliz. E há uma reflexão que também é necessária. Quando o Enes fala de o aprendizado passar de passivo para ativo, o professor Pierre, que faleceu, ele era um educador, dizia que há uma diferença entre frequentar a aula e estudar. Quando você vai a uma aula, tem uma característica. A aula é uma atividade na qual você é passivo e alguém faz a transmissão do conhecimento, em tese. E é dado para mais de uma pessoa, ou seja, ela é coletiva. Então, quando se vai a um congresso, se preenche essas categorias. Você está atingindo uma coletividade de uma maneira passiva. Isso não é suficiente para o aprendizado, porque o aprendizado ele envolve uma atitude ativa de estar solitário e estudar. Quando você está diante de um problema na sala de cirurgia e quer uma ajuda, você está procurando de uma maneira ativa solução para um problema. Então, as redes sociais, os chats, eles passaram a prover uma ferramenta fundamental, que é a capacidade de alguém ativamente provocar o saber e a discussão. Então, a ideia é que a gente deixe de assistir aulas que fica caro, que o que você retém de conhecimento é relativamente pouco, e passe a ser o sujeito da sua própria vida. Muitas vezes não se consegue enxergar a necessidade da sociedade existir, porque na vida cotidiana pode ser que faça pouca ou nenhuma diferença você ser sócio ou não ser sócio. Infelizmente é isso mesmo. E nós não podemos ficar com esse conceito de que nós vamos bovinamente a um congresso, a um preço elevado, e trazer de lá algumas poucas informações que depois você conversa com seus colegas, e essas informações muitas vezes na hora da execução, na hora do ato executivo, elas muitas vezes a gente não consegue colocar em prática. Então é preciso de dinamismo, é preciso de interação. Nós não podemos mais ficar na posição passiva. Eu acho que nós temos que chegar aonde que nós precisamos de chegar. Se o colega está com dificuldade de bloqueio, se ele está com qualquer situação que ele precise de uma informação, nós temos que ter uma condição de, através de uma grande discussão, mas todo mundo participando, e não só restrita às salas. Sem dúvida.